Senhor meu Deus Todo-Poderoso, abre os nossos olhos para compreendermos Tua palavra. Que Teu Espírito nos conduza com temor e esperança ao ouvirmos o que tens a dizer. O profeta Ezequiel, inspirado pelo Espírito do Senhor, recebe agora uma das mensagens mais curtas, mas também mais cortantes de todo o seu ministério profético. Em Ezequiel capítulo 15, o Senhor utiliza uma imagem simples e profundamente simbólica: a videira. Uma planta conhecida, familiar e amplamente associada ao povo de Israel. Mas nesta visão, a videira não aparece como produtiva ou frutífera. Ela é descrita como inútil, queimada e prestes a ser descartada. A videira, por natureza, tem uma função específica: dar frutos. Sua madeira não serve para construir móveis, não se presta para ferramentas, nem é usada para sustentação de cargas. Se não produzir uvas, sua única serventia é o fogo. Assim o Senhor começa a falar com Ezequiel. Filho do homem, que é a madeira da videira mais do que qualquer outro ramo entre as árvores do bosque. Ezequiel capítulo 15, versículo 2. A pergunta é retórica, mas carrega um peso de juízo. O Senhor está avaliando a utilidade espiritual de um povo que foi chamado para frutificar, mas que havia se tornado estéril. Essa comparação direta entre a videira estéril e o povo de Jerusalém é como um espelho. Deus não está se dirigindo a nações pagãs ou desconhecidas, mas ao seu próprio povo, àqueles que haviam recebido a aliança, os mandamentos e as promessas. Mas agora, diante da sua infidelidade, idolatria e frieza, são comparados a algo inútil, pronto para ser lançado ao fogo. Esta não é uma ameaça vazia, é uma declaração de justiça. Quantos de nós temos vivido como essa videira seca? Quantos já experimentaram a graça, o chamado, o cuidado divino, e mesmo assim não frutificaram? Quantos têm a aparência de fé, mas não produzem fruto que glorifique a Deus? É uma mensagem dura, sim, mas necessária, porque o Senhor só compara seu povo à videira porque espera dele frutos dignos. Quando Deus fala que, se a madeira da videira não serve para nada antes de ser queimada, quanto menos depois de ser parcialmente queimada pelo fogo, Ele está falando de julgamento. Está dizendo, se mesmo antes do sofrimento, vocês já não produziam nada, quanto mais agora, depois de rejeitarem a correção, resistirem ao arrependimento e endurecerem o coração. É importante notar que a videira tem lugar de honra em outras partes da Escritura. Em João capítulo 15, Jesus se apresenta como a videira verdadeira e os discípulos como os ramos. Aqueles que permanecem nele produzem fruto, os que não permanecem são cortados e lançados ao fogo. A conexão entre Ezequiel e as palavras de Cristo é direta. O Senhor está sempre buscando frutos, frutos de arrependimento, de justiça, de santidade. A palavra do Senhor não visa simplesmente informar, mas transformar. Quando Ele nos confronta com imagens como a da videira seca, Ele não deseja apenas apontar nossa condição, Ele deseja nos levar ao arrependimento. O discurso profético é uma convocação à mudança. A imagem da madeira sem utilidade não é um insulto, é um diagnóstico espiritual. Deus está dizendo, vede em que vos tornastes, mas ainda é tempo de voltar. O que torna a situação mais grave é que a videira foi escolhida, separada e plantada com propósito. Não é qualquer árvore, ela simboliza Israel, um povo separado por Deus entre as nações. Um povo que recebeu a lei, que caminhou pelo deserto com a nuvem e a coluna de fogo, que viu o mar se abrir, que teve reis e profetas. Como uma vinha cercada e cuidada, Israel foi regado com promessas, alianças e livramentos. Mas agora, diante da infidelidade, Deus a compara à madeira queimada, inútil até mesmo para ser reaproveitada. Essa é uma advertência espiritual muito séria.
Há um limite entre a correção e o juízo. Ezequiel, capítulo 15, é uma palavra direcionada a um povo que confiava em sua posição religiosa, mas que havia perdido a comunhão verdadeira. Confiavam no templo, mas não buscavam o Deus do templo. Falavam em nome do Senhor, mas viviam de forma oposta à sua vontade. Eram como uma vinha que foi regada com bênçãos, mas que não produziu uvas, apenas folhas. E é justamente esse o ponto. O Senhor não busca apenas aparência, Ele deseja fruto. Jesus também advertiu sobre a figueira que tinha folhas, mas não tinha frutos, e disse que ela seria seca. Deus não se impressiona com religiosidade exterior. Ele procura transformação interior. Ele busca vidas que correspondam ao seu amor com obediência, corações que ouvem e praticam, homens e mulheres que, mesmo feridos, se levantam e frutificam. A mensagem de Ezequiel é também para os nossos dias. Quantas igrejas hoje têm estrutura, som, púlpito e liturgia, mas estão espiritualmente secas? Quantos cristãos se tornaram apenas consumidores de conteúdo espiritual, mas não produzem frutos de arrependimento, serviço e testemunho? Deus está chamando a sua igreja de volta ao essencial, de volta ao lugar onde tudo começou, intimidade com Ele. Se o Senhor está nos comparando à videira, precisamos nos perguntar: que tipo de fruto temos oferecido? Amor, paz, alegria, fidelidade, domínio próprio ou apenas folhas? A madeira, que não serve para nada, senão para ser lançada ao fogo, representa o estágio final de uma vida que se recusou a frutificar. Uma fé infrutífera não apenas se torna estéril, ela se torna inútil. Mas mesmo em meio a essa palavra dura, há um fio de esperança, porque se Deus ainda está falando, ainda há chance de mudança. O fogo pode ser destruidor, mas também pode ser purificador. O mesmo fogo que consome a palha é o que purifica o ouro. E Deus, sendo misericordioso, ainda deseja limpar, restaurar e replantar. Ele só não pode agir onde há resistência, mas onde houver arrependimento, haverá renovo. O silêncio que se faz após uma palavra como essa é muitas vezes mais eloquente do que o som das multidões. Deus está em busca de corações que ouçam, se dobrem e voltem. A videira sem fruto não foi criada para a inutilidade. Algo nela se desviou do propósito. Algo quebrou a conexão com a fonte. E aqui reside o cerne da questão. A videira sem fruto não é apenas estéril, é sinal de uma ruptura espiritual. Ezequiel é chamado a olhar para a realidade com os olhos de Deus. E o que ele vê é assustador. Um povo que continua com rituais, que ainda visita o templo, que mantém festas e sacrifícios, mas que está desconectado da presença. A videira está plantada, mas a seiva da comunhão foi interrompida. A religião continuou, mas a relação foi rompida. Deus fala sobre lançar ao fogo a madeira que não serve. E isso é mais do que uma sentença, é um alerta. O juízo de Deus não é aleatório nem injusto, é a consequência da dureza persistente. E quando o Senhor decide julgar, Ele o faz com retidão. Ele não julga por impulsos, mas por verdades. E diante da verdade de um povo que não frutifica, o fogo é uma medida justa. É difícil falar sobre juízo em tempos em que tudo é relativizado. Mas o juízo de Deus não é crueldade, é justiça. É a resposta do amor que foi rejeitado. O mesmo Deus que salva, também é o Deus que julga. O mesmo que se compadece também corrige. E não há amor verdadeiro sem verdade. Por isso, a palavra do Senhor é afiada como espada, dividindo intenção e motivação. O fogo da disciplina tem um papel pedagógico. Ele não apenas queima, ele revela. Ele mostra o que é palha e o que é ouro. Ele separa o que é superficial daquilo que é essencial. O problema é que muitos preferem manter uma aparência frondosa de espiritualidade do que se submeter ao fogo que transforma.
Mas Deus não se impressiona com o exterior. Ele deseja nos purificar por dentro. Neste capítulo, não vemos promessas doces, mas verdades amargas. E às vezes é exatamente o que precisamos. Há momentos em que o Espírito nos confronta não para nos ferir, mas para nos salvar. Como um cirurgião que usa o bisturi para remover algo que nos mata por dentro. A palavra de Deus vem como lâmina santa para extrair o que impede a vida de fluir. Por isso, quem ouve este chamado não deve fugir do fogo, mas entrar nele com o coração contrito, não com medo, mas com reverência, sabendo que o mesmo Deus que acende a chama também nos guarda no meio dela. Como fez com os 3 jovens na fornalha da Babilônia, Ele não nos livra do fogo, Ele entra conosco nele, para que saiamos mais puros. E o que é mais poderoso nisso tudo é que o Senhor ainda está falando. O fato de termos acesso a essa mensagem já é um sinal de misericórdia. Significa que a porta ainda está aberta, que o oleiro ainda está com o vaso em suas mãos. Mesmo diante da videira seca, Ele ainda chama, ainda espera, ainda rega com sua palavra e ainda nos dá a chance de frutificar de novo. O cenário apresentado por Ezequiel nos convida a um confronto com a verdade. Não há rodeios, não há disfarces. A videira queimada é a imagem daquilo que resta quando resistimos à voz de Deus por tempo demais. Ela não é destruída de imediato. Ela vai perdendo sua vitalidade aos poucos, até que se torne inútil. O juízo não vem repentinamente. Ele é o fim de um processo de endurecimento contínuo. Ao longo da história, o povo de Deus teve inúmeros chamados ao arrependimento. Profetas se levantaram, sinais foram dados, palavras foram anunciadas. Mas o coração endurecido escolheu ignorar. E quando a palavra é rejeitada vez após vez, o fogo se aproxima. Deus não se cala por fraqueza, mas por justiça. Ele espera, ele avisa, ele suplica, mas chega a hora em que, se não houver resposta, ele age. A madeira que não serve senão para ser lançada ao fogo é uma metáfora viva da inutilidade espiritual. É duro ouvir isso, mas é exatamente o que o Espírito está dizendo por meio de Ezequiel. Quando não há arrependimento, não há mais utilidade. E o fogo, que poderia purificar, torna-se destruição. A mesma presença que salva também consome. O mesmo fogo que aquece o coração contrito queima o coração rebelde. Quantas vezes temos resistido à voz do Senhor? Quantas vezes temos usado nossa religiosidade como escudo, achando que frequentar a igreja ou carregar uma Bíblia é o suficiente? Ezequiel está dizendo que não basta parecer videira, é preciso frutificar. E os frutos que o Senhor busca são os do Espírito: amor, mansidão, domínio próprio e fé, justiça. Sem esses, a aparência perde o valor. O mais impactante neste capítulo é que Deus ainda está falando. Mesmo com a videira seca, mesmo com o povo longe, Ele ainda envia um profeta. Ele ainda revela, ainda chama. Isso nos mostra que o coração de Deus não se fecha facilmente. Ele suporta o desprezo por muito tempo, porque deseja que ninguém se perca. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer restauração. Contudo, a restauração só é possível mediante arrependimento. Não há outro caminho, não há atalhos. Deus não está atrás de performances religiosas, mas de corações quebrantados. Ele deseja que o povo volte à raiz, à seiva, à intimidade com o Criador. Sem isso, toda religiosidade será apenas uma fachada e toda estrutura espiritual ruirá no dia da provação. Quando olhamos para a videira queimada de Ezequiel, capítulo 15, precisamos perguntar com sinceridade: Senhor, tenho frutificado em Ti? Não é hora de apontar para os outros, é hora de olhar para dentro. O que resta de minha fé quando o fogo da aflição se aproxima? Estou enraizado em Deus ou apenas encostado na aparência? Essas são perguntas que o Espírito nos faz hoje.
se ainda sentimos o chamado, se ainda ouvimos a palavra, se ainda nos quebrantamos, há esperança. Porque Deus nunca despreza um coração contrito. E por mais que a madeira esteja seca, Ele pode fazer brotar vida de novo. A restauração começa com reconhecimento. A cura começa com humildade. O renovo vem quando admitimos que precisamos de ajuda e voltamos para o Senhor com todo o coração. Quando olhamos para a madeira da videira consumida pelo fogo, compreendemos que Deus está nos chamando para uma decisão urgente. A figura é simbólica, mas o juízo é real. O Senhor não deseja apenas nos alertar sobre as consequências. Ele quer nos livrar delas. Esta palavra profética não é para condenar, mas para despertar. Há tempo para se voltar ao Senhor, mas esse tempo é agora. O Espírito Santo está clamando por um povo que leve a sério a presença de Deus. Não podemos continuar vivendo como se a ausência da glória fosse normal. Não podemos nos acostumar com cultos sem quebrantamento, com orações sem lágrimas, com uma fé que não transforma. Ezequiel não foi chamado apenas para descrever a videira seca. Ele foi levantado para clamar por vida, por restauração, por um retorno à verdadeira comunhão. A mensagem final do capítulo 15 é direta. Se a madeira da videira, quando inteira, já tem pouco valor, quanto menos depois de queimada. Isso aponta para a urgência do arrependimento antes que o juízo chegue. Deus é longânimo, mas não é indiferente. Ele é amor, mas também é justo. E porque nos ama, nos alerta. Porque deseja comunhão, nos confronta. Porque deseja nos usar, nos purifica. Neste momento, cada um de nós precisa olhar para a sua própria vida. Não basta ter aparência de videira. É preciso estar ligado à videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Ele disse: Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim, esse dá muito fruto. A única forma de não sermos lançados ao fogo é permanecer nele. Só há salvação em Cristo, só há vida fora do juízo quando estamos escondidos em sua graça. Agora ore comigo. Senhor meu Deus e Pai, Tu és justo e santo, amoroso e fiel. Nesta hora, diante da Tua palavra, eu me prostro em humildade e reverência. Reconheço que tantas vezes tenho vivido como videira seca, sem frutos, sem profundidade, apenas com aparência. Mas hoje, Senhor, eu clamo, restaura-me, planta-me novamente junto às águas. Arranca toda religiosidade superficial, todo orgulho, toda distração. Eu não quero ser madeira sem propósito. Eu quero frutificar, quero Te glorificar, quero estar ligado à videira verdadeira que é Cristo. Perdoa meus pecados, lava-me com o sangue do Cordeiro, renova meu coração e faz de mim um instrumento vivo nas Tuas mãos. Não permitas que eu me acostume com a Tua ausência, que eu nunca viva distante da Tua glória. Aviva-me, Senhor, toca-me com o Teu fogo purificador, usa-me conforme o Teu querer. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, eu oro e Te agradeço. Amém. Se você ouviu esta mensagem e sentiu que ela falou com você, não endureça o seu coração. Hoje é dia de reconciliação. Jesus é a videira verdadeira. Nele há vida, há perdão, há restauração. Não importa o quão seca sua fé possa estar, Ele é poderoso para fazer brotar vida onde tudo parecia perdido. Volte-se para Deus, entregue-se de verdade, chega de viver de aparências. A videira só frutifica se estiver conectada à raiz. Jesus está te chamando. E se esta mensagem te tocou, deixe o seu like. Isso ajuda muito para que o conteúdo alcance mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. Quando você interage, as plataformas entendem que esta mensagem é relevante e mais vidas são impactadas. Faça parte dessa missão. Nosso próximo estudo será sobre o capítulo 16 do livro do profeta Ezequiel. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Até o próximo estudo. Amém.